Vamos falar da função do segundo grau, então, uma função importante que aparece com uma frequência bem legal aí nas nossas provas, né? Inclusive no próprio Enem, né? É importante não só por causa dessa incidência, mas porque muitos fenômenos da natureza acabam funcionando com o gráfico da parábola, com o gráfico da função do segundo grau. E é exatamente esse o foco da nossa aula, né? Vamos pegar um exemplo para a gente poder lembrar como é que as coisas funcionavam, né? A nossa função do segundo grau, então, normalmente a gente escreve assim, né? Uma função de R em R. Lembra disso? Era o conjunto de partida, o conjunto de chegada. E aí nós vamos colocar aqui a nossa função. Por exemplo, x2 menos 6x mais 5. Eu queria então agora fazer o gráfico, né, dessa função, lembrar como é que ela funcionava e tudo mais. Para a gente fazer o gráfico de uma reta, era moleza, era só você chutar 2 pontinhos. 3, para garantir, se você cometeu algum erro, você vai perceber o erro que você cometeu. No gráfico da nossa parábola, não é chutar qualquer ponto, a gente tem que chutar alguns pontos especiais, e é sobre eles que nós vamos falar agora, né? Primeiro ponto especial que a gente poderia encontrar aqui seria a nossa raiz. No caso da função do segundo grau, qual é o risco de você ter, inclusive, duas raízes? E é atrás delas que nós vamos, né? Vamos lá, como é que você achava as nossas raízes? As raízes é onde o nosso gráfico corta o eixo X. E onde corta o eixo X tinha uma particularidade. O Y desses pontos era igual a zero, não é? Então vamos colocar aqui, ó, as nossas raízes, o Y vale zero. Se o Y vale zero, então você pega aí a nossa função, x2 menos 6x mais 5, e iguala a zero. Pronto. E aí a gente podia calcular o delta e achar as nossas raízes. Ou ainda trabalhar com um esqueminha que eu já mostrei para você lá na nossa aula de equação de segundo grau. Calcular a soma e o produto das raízes e fazer de cabeça, né? Como é que era mesmo isso? A formulinha da soma era menos b sobre a e do produto era c sobre a. A soma era menos b sobre a. Pega o b, troca o sinal, divide pelo a, vai dar 6. E o produto, que era c sobre a, 5 dividido por 1, vai dar 5. Agora de cabeça, dois números cujo produto seja 5 e a soma 6. Você concorda que é o 1 e o 5? Produto 5 e soma 6. Legal. Então seriam as nossas raízes, né? Fiz então por um processo diferente, em vez de calcular o delta, já estou achando aqui as nossas raízes. E aí já vamos aproveitar para fazer uma parte aí do nosso gráfico. Vamos ver como é que vai ficar aí a cara dele, né? Então temos aqui o nosso eixo Y, não é isso? O eixo X, e eu já vou marcar aqui os nossos pontos, o 1 e o 5. Então tá lá, as nossas raízes. Tá aqui, ó, no 1 e no 5, não é isso? Pronto, já sei então que a minha parábola vai passar por aqui. Vamos lembrar uma outra coisa? A parábola tinha duas coisas que podiam acontecer com ela. Podia ser boca para cima ou boca para baixo. A concavidade dela podia estar voltada para cima ou ainda voltada para baixo. Quando que a gente ia cair num caso, quando que a gente ia cair no outro? Dependia de quem? Dependia do coeficiente do x ao quadrado, né? O coeficiente nosso aqui é igual a 1. Quando ele é positivo, era o quê? Boca para cima. Então você vai ter esse formato. Então eu já sei que a minha parábola vai ficar com essa cara aqui, ó. Só que eu ainda não sei o gráfico exato dela. Vou precisar chutar mais alguns pontos para descobrir como é que eu vou poder fazer esse desenho numa boa. A gente já descobriu onde corta o eixo X, agora nós vamos descobrir onde corta o eixo Y. O que tem de interessante os pontos no eixo Y? Agora no eixo Y, você já sabe que o X vale zero. Então vamos colocar aqui, ó, no eixo OY, né? O X igual a zero. E você vem aqui agora e coloca. Se o X for zero, perceba só, esse cara vai dar zero, esse cara vai dar zero, vai sobrar quem? O 5, o termo independente. Então, um pontinho importante. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui, ó. Esse aqui é o ponto onde nossa parábola vai cortar o eixo Y. Para você, então, lembrar, é o termo independente. É o C, né? Perfeito? Então, já sabemos aqui, ó. Minha parábola vai passar por aqui, ó. Já tá formando uma cara, já tô ficando com um jeitão interessante de parábola aí. Só tá faltando o que agora? O nosso vértice, que é um outro ponto muito importante para a gente lembrar aí. Como é que a gente achava o nosso vértice aí? O vértice da nossa parábola, vamos lembrar da localização dele.
A nossa parábola vai descer, vai passar aqui por essa raiz, vai lá embaixo e ela vai voltar, não é isso? O que é o vértice? O vértice seria a pontinha, o biquinho, se é que eu posso falar assim, da nossa parábola. Para você saber, ele vai ficar bem no meio das nossas raízes. Como uma raiz vale 5 e outra raiz vale 1, o que você faz para achar o cara que fica bem no meio? É só você tirar uma média, não é? Soma os dois e divide por 2. Então você vai achar aqui o x do vértice, no caso ele vai ser igual a 3. Eu tenho aqui uma outra proposta para a gente achar o x do vértice, que é uma formulinha interessante. Eu falei para você, você soma e divide por 2. Você soma as duas raízes e divide por 2. A soma das raízes, acabei de lembrar para achar as raízes lá, era menos b sobre a. Então você vai ficar com menos b sobre a dividido por 2. Então o x do vértice vai ficar menos b sobre 2a. Quer ver só? Pega o b, esse daqui, ó, troca o sinal dele, não é isso? X do vértice vai ficar quanto? 6. Divide por 2 vezes a, 2 vezes 1, portanto você vai dividir por 2, vai ficar quanto? 3, que é exatamente o número que a gente tinha encontrado aqui, tirando a média das raízes. Faltou agora o y do vértice. Como é que nós vamos achar o y do vértice? Se você tem o x, como é que você acha o valor do y? É só você substituir na sua função. Então você vem aqui, ó, e vamos colocar aqui de cabeça. Se o x for 3, vai ficar aqui, ó, 3 e 3. 3 ao quadrado dá 9. Aqui vai ficar menos 6 vezes 3 dá menos 18. 9 com menos 18 dá menos 9. Com 5 vai dar menos 4. Então acabei de descobrir que nessa parábola o 3 faz parzinho com o menos 4. Pronto, acabamos de achar então as coordenadas do nosso vértice. Tudo bem? Legal. Sabendo então agora todos esses pontos, o que a gente faz? A gente pode ligar esses pontinhos e assim você tem aqui o gráfico da nossa parábola. Tudo bem? Mais algumas informações interessantes para a gente acrescentar aqui sobre o gráfico da nossa parábola. Vamos lá. É possível também você encontrar o y do vértice através de uma formulinha. Eu acabei de falar para você do x do vértice. E como é que eu achei o y? A partir do x, substitui aqui e acha o respectivo y. Tem uma fórmula, eu não gosto muito dela, mas o pessoal aprende isso no colégio, é o famoso menos delta sobre 4a. Você calculando o delta, você coloca lá, mas tem que ser o delta lá da nossa função, tá? Se mexer em qualquer coisa aqui, pode ser que você mude o a, pode ser que você mude o delta, não pode mexer em nada aqui. Calcula o delta, coloca lá, você vai achar o y no vértice, tá? Mais uma outra informação interessante. Existe na nossa parábola o que eu vou chamar aqui de eixo de simetria. Eixo de simetria. É como se eu tivesse um espelho, né? E o que acontece de um lado da parábola repete para o outro. Perceba só, se eu estou aqui no 3, é onde passa o eixo de simetria, se eu avanço 2, eu caio numa raiz. Se eu volto 2, eu caio na outra raiz. Se eu volto 3, eu vou cair no 0 e o 0 se liga com o 5. Se eu avançar 3, eu vou cair no 6 e o 6 também vai se ligar com o 5. Então tá aí, ó, uma particularidade interessante aí da nossa parábola, né? Por quê? Porque existe essa simetria a partir desse eixo aí. Tudo bem? Então tá aí umas informações interessantes. Vamos agora fazer um resumão de tudo aquilo que pode acontecer em matéria do gráfico da nossa parábola. A gente fez um exemplo para você, vamos ver como é que ficam os outros. Vamos então agora variar um pouquinho o nosso gráfico. Já fiz o exemplo de uma parábola com boca para cima, com duas raízes, é isso? Agora vem cá. O número de raízes, eu já falei para você que dependia do delta. Se o delta for maior que 0, você ia ter duas raízes distintas. Delta igual a 0, uma raiz só, ou duas iguais, como o pessoal diz por aí. E o delta menor que 0, você não ia ter nenhuma raiz. As raízes são importantes porque elas indicam onde o nosso gráfico corta o eixo X, não é? Então, se eu souber o número de raízes e se eu souber se é boca para cima ou boca para baixo, eu já sei um montão de informações. E é exatamente o que eu vou fazer agora aqui para você. Se o delta é maior que 0, duas raízes distintas. Se o A é maior que 0, era concavidade voltada para cima. Então, qual que é a minha expectativa em relação ao meu gráfico? Meu gráfico eu imagino que seja o quê? Uma parábola, boca para cima, cortando o eixo X em dois lugares diferentes. Então, deve ser alguma coisa assim. Se for boca para baixo, a mesma coisa, só que agora você vai ter a concavidade voltada para baixo.
Beleza? E fica desse jeito aí. Se o delta for igual a zero, quer dizer que você vai ter uma raiz só, ou duas iguais, não é? E aí, qual que é a particularidade da parábola? Ela vem, ela agora só vai dar uma reladinha no nosso eixo X, ela vai tangenciar e ela volta a subir. Isso aqui coincide então com o próprio vértice da nossa parábola. E se for boca para baixo, o que vai acontecer? A mesma coisa, a diferença é que ela agora vem por baixo e ela tangencia o nosso gráfico aqui por baixo e ela volta lá para baixo, né? Legal. E a última possibilidade é quando o delta é menor que zero. Quer dizer que você não vai ter raízes reais. Se você não tem raízes, meu gráfico não corta nem encosta no eixo X. Então você vai ter uma parábola que fica assim totalmente acima do eixo X, ou se for boca para baixo, totalmente para baixo do eixo X. Então tá aí as 6 possibilidades da nossa parábola em relação ao eixo X, né? A concavidade e também ao número de raízes que a gente pode apresentar para você, não é? Legal. Com isso daqui também a gente já consegue prever mais ou menos a nossa imagem da nossa função. Como é que eu falei para você um tempão atrás? Para você obter a imagem, você aperta o nosso gráfico em cima do eixo Y, não é isso? Com isso daqui você consegue perceber se a imagem fica um pouquinho para baixo ou se ela fica totalmente acima do eixo X. Basta você descobrir o X do vértice e o Y do vértice, portanto, para você descobrir essa imagem. Vamos fazer o exercício agora ao contrário. Eu vou dar o gráfico para você e a partir do gráfico nós vamos achar a nossa função. Vamos ver? A partir do gráfico, como é que a gente vai obter a nossa função, não é? Isso aqui é importante, porque a gente consegue fazer alguns exercícios contextualizados. Então é alguém que jogou uma pedra, a pedra subiu e desceu, não é? Um tiro de canhão, como já apareceu em vários vestibulares por aí, não é? Interessante. E a gente pode equacionar isso daí. Como é que nós vamos achar a equação, a função do segundo grau? Eu tenho aqui 2 maneiras importantes. Primeiro, nosso jeitão tradicional. O ax2 mais bx mais c e o y igual a isso daí, não é? Legal. Nossa meta é achar os valores do A, do B e do C. Perceba que nós temos aqui 3 pontos, não é isso? 2 deles são as nossas raízes, não é isso? E o terceiro ponto seria esse 6 que aparece aqui, não é? Se você tem 3 pontos, você determina a nossa parábola. Aliás, para determinar uma parábola genérica, sem nenhuma particularidade, eu sempre vou precisar de 3 informações. Por que 3 informações? Porque eu preciso encontrar o A, o B e o C. Se eu tenho esses 3 pontos, vamos só escrever aqui rapidinho, eu teria os pontos então, menos 3, 0, que seria aquele ponto no eixo X, o ponto 1, 0, que é esse outro ponto aqui, não é? E esse outro ponto que seria o 0, 6. Tá aí, ó, 3 pontinhos. Você então tem o X e o Y. Então substitui aqui, ó, o X, substitui o Y. De cada um deles, portanto, vai sair o quê? Uma equação. E aí você vai ter o quê? Um sistema com 3 equações e 3 variáveis. Uma coisa que dá pra gente agilizar aqui, como você já sabe onde o nosso gráfico corta o eixo Y, então quer dizer que esse C aqui, ó, você já sabe que ele vale 6. Então essa informação aqui, ó, você já pode jogar fora. E assim você vai ficar só com 2 equações, o que fica bem mais fácil o nosso equacionamento. Tudo bem? Só que eu queria mostrar agora para você uma outra coisa interessante, uma maneira diferente da gente montar a nossa função, a chamada forma fatorada. Esse jeito é um jeito clássico, tradicional, funciona. Se você achar que é legal fazer assim, fica à vontade. Mas eu tenho um outro jeito que nesse caso é mais rápido, que seria esse daqui, ó. Você pode chegar na mesma equação se você utilizar o que eu vou chamar aqui de forma fatorada. O A que aparece aqui é o mesmo A que eu tenho lá em cima. E o x1 e o x2 são as nossas raízes. Como eu estou olhando um gráfico onde eu conheço as nossas raízes, poxa, eu preciso também encontrar 3 informações, o A, o x1 e o x2. O gráfico já está me fornecendo o x1 e o x2, o que torna a minha vida bem mais rápida do que utilizando o processo de cima. Vamos fazer assim para ver se você entende minha ideia? Vai ficar y igual a x menos uma das raízes, x menos a outra raiz. Tanto faz qual que você vai colocar aqui. Vai colocar as duas, então vai ficar dar na mesma. Então vai ficar x menos 3. Opa, menos 3. Então vai ficar mais 3. E aqui x menos a outra raiz, no caso, é 1.
Pronto, olha lá, já está quase pronta a minha equação, não é? A equação que representa a nossa função. Já coloquei as raízes, só falta o valor do A. Como é que eu vou achar o valor do A? Eu vou utilizar agora esse ponto, né? Esse ponto que eu já falei para você, que tem coordenada 0, 6. Quer dizer, no lugar do x eu vou pôr o 0, no lugar do y eu vou colocar o 6. Vamos fazer isso? Olha lá, no lugar do y vou colocar o 6, no lugar do x vou colocar o 0. Pronto, olha lá. Ó. E assim você vai ficar com a sua equação que vai fornecer o valor do A, não é isso? Quanto que dá essa conta? Olha que fácil, ó. Menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. Se vai dar menos 3, vai ficar menos 3A. Isso. E aí? Ou você passa o menos 3 dividindo, ou usa a cabeça. Menos 3 vezes quem dá 6? Será que você concorda que é o menos 2? Joia! E aí acabei de achar, então, o valor que faltava aqui para a nossa funçãozinha. Vai ficar menos 2, que multiplica x mais 3, que multiplica x menos 1. Essa já é a nossa função do segundo grau. Não é o formato que você está acostumado a ver, mas eu posso sim deixar desse jeito aqui, que é legal, viu? Não é uma resposta ruim, não. Se você preferir, você pode fazer a distributiva, e aí você vai obter aquela resposta mais tradicional. Agilizando, aqui de cabeça vai ficar menos 2x ao quadrado, 2x dá menos 4x, e o mais 6, que você já sabia, inclusive, qual que era lá. Tudo bem? Então, a partir do nosso gráfico, é possível você montar a sua função ou do jeito tradicional ou desse outro jeito que eu acabei de mostrar para você, a chamada forma fatorada, também bem legal aí para achar essa nossa função. Valeu? Mais um exercício, então, onde a gente tem aqui o nosso gráfico e nós vamos encontrar a nossa função do segundo grau, não é? Aqui, detalhe, eu não tenho as raízes. Então, se eu não tenho as raízes, acho que eu vou fazer daquele jeito, digamos, mais tradicional, né? Então, y igual a ax2 mais bx mais c. Vamos ver como é que fica isso. Quais são os pontos que eu tenho aqui? Tenho dois pontos importantes. Seria esse nosso pontinho, onde a gente corta o eixo y, não é isso? Já falei para você, onde corta o eixo y é o ponto 0,2. Ou ainda é o termo independente aqui, ó. Você já sabe então que esse daqui vai valer 2. E esse outro aqui, ó, que vai ser quem? O ponto 5,1, não é isso? Que é o nosso vértice, né? Peraí. Eu não preciso encontrar três coisas, eu não preciso achar o A, o B e o C, eu só tenho 2 pontos. Como é que eu vou conseguir achar 3 informações a partir de 2 pontos? Na realidade, você, se quiser, você tem um terceiro ponto aqui, tá? Quem que seria o terceiro ponto? Usando a ideia da simetria, o que você sabe? Você tem aqui, então, seu eixo de simetria. Quando você volta 5, a nossa parábola vai bater no 2. Se você avançar 5, você vai parar no 10, e o 10 também vai fazer parzinho com 2. Então, quando você tem o vértice, na realidade, o que acontece? Você tem mais pontos do que você está vendo no gráfico, não é isso? A partir do nosso vértice, você consegue obter, então, um novo ponto simétrico aí. Beleza? Legal. Mas eu não vou usar esse ponto, não. Eu vou usar uma outra ideia aí com você, tá? O que eu quero fazer? Eu vou pegar, então, o nosso x do vértice. Vamos explorar um pouco aquela nossa formulinha que eu falei para você agora há pouco, lá naquele nosso primeiro gráfico. Isso daqui é o x do vértice. O x do vértice vale quanto? Vale 5. Como é que era a fórmula do x do vértice? Menos b sobre 2a, igual a 5, não é isso? Joia? E daí? Daí agora você pega esse 2a, passa para o outro lado multiplicando. O que a gente consegue com isso? Menos b vai ser igual, portanto, a 10a, isso? Que é o 2a vezes 5. Veja, o que aconteceu? Eu já sei o valor do C, está faltando o A e o B. Eu achei uma ligação entre os dois, né? Achei uma ligação entre os dois, isso daí vai ser bastante útil para a gente. Como faltam 2 informações, eu já tenho uma, falta mais uma equação ainda. E aí, então, agora eu vou pegar o meu ponto, que é o ponto 5,1, e eu vou substituir ele aqui na nossa função para obter, então, essa informação que está faltando. Vamos lá? No lugar do x eu vou pôr o 5, no lugar do y eu vou colocar o 1. Então, vai entrar o 1 aqui, ó, e do outro lado vai ficar o a vezes, no lugar do x é o 5, não é isso? Então, é 5 ao quadrado, mais o b vezes o 5, que eu tenho aqui, legal, e aqui que é o 2, que eu já conheço o valor.
Pronto. Então, conclusão, vamos ficar como aqui? 1, 25A mais 5B mais 2, não é isso? Se quiser, podemos passar esse A, esse B para cá para ficar com uma carinha, digamos, mais parecido com aquilo que você está acostumado a ver por aí. Menos 25A, menos 5B, passa esse 1 para o lado de lá, fica menos 1 com 2 dá 1. Opa, acabamos de obter então aqui uma nova equação. Beleza? Então a primeira equação que eu obtive foi olhando para quem? Para o x do vértice. Assim eu liguei o A com o B. E a segunda, a partir do mesmo vértice que eu tenho aqui, eu substituo lá, achei mais uma equação que envolve o A com o B. O C eu já sabia e agora a partir dessas duas eu acho o A e o B. Como é que nós vamos fazer isso? Ali está escrito menos 5B. O que você acha de multiplicar isso daqui por 5 dos dois lados? Aí eu substituo lá, ó. Como é que é? Multiplico os dois lados aqui por 5. Vai ficar menos 5B, não é isso? E do outro lado vai ficar 50A. E aí substitui aqui, ó, no lugar desse menos 5B. Vai ficar menos 25A. Menos 5B vai embora. No lugar dele eu vou colocar 50A. Tudo isso igual a 1. Vai ficar 25A igual a 1. Portanto, A vai ser igual a 1 sobre 25. Muito bem. E agora só falta o valor do B. Então o C já foi, o A já foi. Volta para lá para achar o B. Aqui, ó, pode ser uma boa. Menos B igual a 10 vezes o valor do A, que é 1 sobre 25. Se quiser, dá para a gente dividir aqui por 5, acho que é legal, né? Os números ficam menores. Se eu dividir por 5 vai dar 2, aqui vai dar 5, e aqui é menos, hein? Então eu tenho que multiplicar por menos 1 dos dois lados. Então vai ficar mais B, e do outro lado vai ficar menos 2/5. Beleza, achamos então todo mundo que a gente precisava. O C eu peguei do exercício e o A e o B achei daqui. Como eu vou montar a nossa equação final? Então vai ficar y, no lugar do A eu vou colocar isso daí. Então é 1 sobre 25 vezes x2, portanto é x2 sobre 25. No lugar do B, menos 2/5, vezes x, pronto. E no lugar do C, eu já tinha o valor que veio lá da nossa função. Tudo bem? Então tá aí um exercício um pouquinho diferente. A partir do gráfico estamos achando a função do segundo grau, beleza?